O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual o Felipe observará o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Bem, pessoal, a gente vai começar esse bloco falando da operação de resgate em Nuseirat, que foi renomeada Operação Arnon, em homenagem do governo de Israel a um militar israelense que foi morto na operação, e das consequências políticas dessa operação, tá? Políticas tanto no plano internacional quanto no plano doméstico israelense. Então, vamos lá, começando com o que aconteceu. Uma unidade da polícia israelense, tá? Não é das Forças Armadas, muita gente falou que é das Forças Armadas, ela é da polícia, tá? A unidade Yaman, que é a unidade antiterrorismo, tá? Da polícia israelense. Israel não é como o Brasil, né? Até pelo tamanho do país, então Israel tem uma polícia, tá? Tem a Força Nacional Policial. E aí você tem as subdivisões como a Polícia de Fronteira, esse tipo de coisa, tá? Mas não é como o Brasil, que tem a Polícia de São Paulo, Polícia do Rio, Polícia da Bahia e por aí vai, tá? Então, essa unidade especial antiterrorismo realizou uma operação de resgate com o apoio das Forças Armadas, né? E resgatou 4 reféns israelenses com vida, tá? Que estavam sob poder do Hamas, que haviam sido sequestrados durante aquele festival de música eletrônica, tá? Né? Que se tornou ali um dos principais focos das notícias, né? Dos ataques terroristas do dia 7 de outubro de 2023. É a segunda ocasião que reféns israelenses são libertados numa operação militar com vida, tá? Então, assim, esse é o resumo do resumo factual. Porque eu falei que a gente vai ver as repercussões tanto internacionais, tá, quanto domésticas. A repercussão internacional, tá, se dá pelo fato de que antes da chegada, né, nos preparativos para a chegada dessa unidade de elite da polícia israelense, nós tivemos uma série de ataques, tanto aéreos quanto ataques realizados pela Marinha israelense na área onde essas pessoas estavam. Segundo as autoridades israelenses, tá, segundo as próprias autoridades israelenses, tá, menos de 100 palestinos teriam morrido nesses ataques, e parte deles seriam terroristas, tá? Segundo as autoridades de Gaza, tá, foram 274 pessoas mortas, incluindo 64 crianças e 57 mulheres, tá, nesses ataques aéreos, tá? Porque assim, você teve basicamente toda uma área sendo bombardeada para preparar o terreno para operação terrestre, tá? Na qual as tropas de elite israelenses se infiltraram na região usando veículos, e eu já vou falar dos veículos, tá? Então, essa foi a primeira repercussão internacional, tá? Sobre o fato de que o campo, tá? A região em volta de onde estavam essas 4 pessoas, foi bombardeada, tá? Bastante. Não vou dizer que foi uma operação de bombardeio de tapete, né? Mas, enfim, algumas pessoas usaram esses termos, tá? E qual foi a segunda repercussão? As próprias autoridades israelenses, tá? E aí eu vou citar a fonte, deixar muito claro, como eu faço várias vezes, porque nesse assunto sempre se abraça a ideia de um conflito de narrativas, tá? Então, na emissora pública israelense, tá? Ou seja, a emissora de notícias do Estado de Israel, a Kan News, tá? K-A-N, segundo eles mesmos, tá? Repercutido pelo jornalista Roy Sharon, tá? Os
os soldados de elite israelenses dessa unidade de elite que eu mencionei, eles usaram veículos civis para se infiltrar na região e resgatar essas pessoas. Lembrando que o uso de veículos civis por pessoas armadas é uma das principais críticas, é uma das principais acusações, melhor dizendo, que Israel faz contra não só o Hamas, mas contra basicamente todo e qualquer grupo palestino, mesmo os que não são considerados terroristas pelos Estados Unidos ou pela União Europeia, como a Autoridade Nacional Palestina, né, e o Partido Fatah. Tá? Então, assim, a própria emissora pública israelense falou que foram utilizados veículos civis nessa operação militar de resgate. Deixei muito clara qual é a fonte. Quem está falando isso não sou eu. Também houve a acusação, tá, de que as forças israelenses teriam utilizado o pier construído pelos Estados Unidos em Gaza, tá, como uma zona de desembarque, tá, teria sido utilizado então para essa finalidade militar. Então o pier construído pelos Estados Unidos com a né, finalidade humanitária teria sido utilizado como né, por uma finalidade militar. O governo dos Estados Unidos negou. Nós temos imagens, né, que não mostram, é importante deixar isso claro. Até agora, não existem imagens que mostrem o pier sendo utilizado. As imagens mostram helicópteros israelenses pousando bem perto do pier. Tá? Então, do ponto de vista internacional, essas foram as principais repercussões, tá? Ligados ao direito internacional, melhor dizendo, né? Sobre o uso de veículos civis, o bombardeio de uma área, né, enorme, deixando diversas pessoas mortas para a realização dessa operação, e o uso do pier dos Estados Unidos, tá bom? Então, é importante deixar claro, né, quem também fala das mortes palestinas não foram apenas as autoridades palestinas, tá? Os Médicos Sem Fronteiras, tá, falaram que uma área densamente povoada foi bombardeada e a situação aqui está além do que qualquer um conseguiria gerenciar em um hospital, tá? Quem falou isso? Médicos Sem Fronteiras. Não é o Felipe, não é a Al Jazeera, não é o seu Zé da Esquina, é o Médicos Sem Fronteiras. Tá? Estou citando a fonte e é uma fonte respeitável. E sobre essa questão também, tá, o Jeremy Lawrence, que é porta-voz do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, disse que estamos profundamente chocados com o impacto nos civis da operação das forças israelenses em Nuseirat no fim de semana para garantir o resgate de 4 reféns. Centenas de palestinos, muitos deles civis, foram supostamente mortos e feridos. A forma como a operação foi conduzida em uma área tão densamente povoada coloca em questão se as forças israelenses respeitaram os princípios de distinção, proporcionalidade e precaução estabelecidos nas leis de guerra. Tá? Jeremy Lawrence, Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, citado na Reuters. Tá? Então, essas foram as repercussões internacionais. A repercussão doméstica israelense, qual foi? Primeiro, obviamente, uma grande vitória para o Benjamin Netanyahu. Né? Benjamin Netanyahu, que finalmente conseguiu vender, né, a ideia de que as ações militares estão resgatando reféns com vida. Porque vamos lembrar, até agora, 2 reféns israelenses apenas tinham sido resgatados com vida pelas Forças Armadas israelenses. Todos os outros que foram resgatados com vida foram via negociação. Né? E a gente já falou várias vezes aqui do interesse do Netanyahu em uma guerra eterna por razões políticas e da sua imunidade judicial. Ao ponto que o Benny Gantz, né, hoje um opositor do Netanyahu, um opositor de centro-direita, né, quem fala que, já falei isso aqui, alguns veículos de comunicação colocam que o Benny Gantz seria de esquerda, só porque ele não é o Netanyahu. Não. Tá, o Benny Gantz é de direita, tá, no máximo de centro-direita, e ele ia,
né, ele ia anunciar sua saída do governo, né, no dia 8 de junho, porém ele decidiu adiar esse anúncio, né, devido ao fato de que as pessoas foram resgatadas, né? Então, assim, primeiro seria uma celebração nacional, e segundo, ele sabia que o próprio anúncio dele poderia soar mesquinho ou seria eclipsado pelas outras notícias. Então, no dia seguinte, domingo, dia 9, ele anunciou a sua saída do governo, junto com o seu principal aliado, o Gadi Eisenkot, né, que junto com ele foi um dos fundadores, né, do que era o movimento azul e branco, junto com Yair Lapid, né, e eles romperam com Yair Lapid e então fundaram o partido, né, da Unidade Nacional, né, que hoje tem 8 cadeiras no parlamento. Tá? Então, o Benny Gantz saiu do governo, né, do gabinete de guerra, como é chamado, né, o governo de unidade nacional, como preferirem, já com críticas ao Netanyahu. Então, internamente, a principal repercussão desse resgate deu moral para o Netanyahu, vai dar uma sobrevida política ao Netanyahu. Tá? O Benny Gantz, há 2, 3 meses, se tivesse uma eleição, o Benny Gantz provavelmente daria um pau no Netanyahu em votos. Hoje, isso já é bem questionável. Tá? As pesquisas mais recentes publicadas em Israel mostram, bizarramente, uma recuperação da imagem do Netanyahu. Tá? Especialmente por causa de um fenômeno, que é um fenômeno muito curioso, que não é a primeira vez que ocorre em Israel, e talvez o maior exemplo disso seja o Ariel Sharon. Tá? Por uma série de motivos que a gente precisaria de um programa, né, de um bloco só para abordar isso, tá? Por vezes, quando alguma liderança israelense se torna alvo de muitas críticas no cenário internacional, ela ganha muito prestígio internamente. Eu tive até uma aula sobre isso em 2016, sobre esse fenômeno. Né? Então, assim, o Netanyahu tem se recuperado nas pesquisas. Então, hoje, se nós tivéssemos eleições hoje, muito provavelmente o parlamento israelense resultaria num parlamento travado. Então, essa é a primeira notícia, né? Essa operação de resgate, né? 4 pessoas, felizmente, retornaram vivas para casa, né? E as suas consequências. Agora a gente vai falar da outra principal notícia em relação a Israel e Palestina essa semana, que é o fato que o Conselho de Segurança da ONU aprovou a resolução 2735, tá? Com 14 votos a favor e uma abstenção da Rússia. Tá? Ou seja, todo mundo que está no Conselho de Segurança votou a favor. E é uma resolução proposta pelos Estados Unidos. Tá? E assim, a Rússia se absteve não porque é contra o texto, mas porque foi os Estados Unidos que propôs. Né? Então não vou votar a favor. Tá? Esse texto, ele estabelece um cessar-fogo em fases, tá? E ordena um cessar-fogo, a libertação de todos os reféns e um plano de reconstrução em fases. Tá? Rejeita qualquer mudança territorial ou demográfica na faixa de Gaza, tá? E coloca que a faixa de Gaza continua sob controle palestino. Tá? Ou seja, o próprio texto da resolução impediria, por exemplo, novos assentamentos israelenses dentro da faixa de Gaza. Tá? E é o texto, basicamente, que teria sido costurado com o Egito e o Catar. E o Catar, nesse caso, a gente já explicou, ele é o Hamas. Né? O Catar acaba sendo a representação internacional, né? A barriga de aluguel, digamos assim, do Hamas. Tá? Então, o texto foi aprovado. Algumas vezes eu leio as resoluções no texto integral. Tá? Essa daqui é um pouquinho maior para ler integralmente, então vou repetir. Tá? Resolução 2735, para quem quiser ler o texto integral. Para os Estados Unidos colocarem esse texto na mesa, no Conselho de Segurança, é porque, muito provavelmente, por trás da mesa, né, por trás dos panos, já havia uma aceitação israelense. Tá? E o Hamas, inicialmente, disse que aceita o texto. Porém,
o Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, né, viajou para a região mais uma vez essa semana, se encontrou com o primeiro-ministro do Catar, né, o Jassim Al Thani, tá, não é o dono do país, tá, o primeiro-ministro, né, o dono do país é o Emir, tá, e nessa reunião teria sido apresentado, né, algumas objeções do Catar. E a Jihad Islâmica Palestina também estaria contra esse plano. Tá? Lembrando que a Jihad Islâmica Palestina não é sinônimo de Hamas, é outro grupo. Tá? Salvo engano, foi em 2022 que a gente fez um programa que teve um bloco só falando principalmente da Jihad Islâmica Palestina. Tá? E aí o Antony Blinken, estando no Catar, ele deu uma entrevista para Al Jazeera, né, que é a emissora de propriedade do Catar, e disse que se esse cessar-fogo não for implementado, a culpa seria então do Hamas, deixando implícito que Israel, por trás dos panos, não publicamente, tá, já teria aceito o acordo. Tá? Então, resta ver quais seriam essas objeções ou propostas do Hamas. Eu vou aproveitar que a gente mencionou o Conselho de Segurança da ONU e uma notícia que não tem ligação, tá? Mas para o biênio 2025-2026, essa semana, nós tivemos a eleição dos 5 países, né, que terão assento rotativo no Conselho de Segurança para esse biênio. Tá? Então, Dinamarca, Grécia, Paquistão, Panamá e Somália, tá, foram eleitos, tá, para esse biênio. Tá? Eles vão substituir, então, a Somália substituirá Moçambique, melhor dizendo, a partir do dia 1º de janeiro, o Paquistão vai substituir o Japão, Panamá vai substituir o Equador, Dinamarca vai substituir Malta e a Grécia vai substituir a Suíça, tá bom? E também falando em ONU, tá? O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos também publicou essa semana, tá, um relatório, conclusão de 2 investigações ocorridas desde o último dia 7 de outubro, que afirmam que tanto as Forças Armadas israelenses quanto o Hamas podem ter cometido crimes de guerra. Tá? Vocês podem ler os relatórios, o relatório no plural, tá, na íntegra em inglês. Tá? Uma leitura bem chata, na verdade. Na verdade, vocês têm ali a conclusão primeiro do relatório e depois você tem os detalhes. E aí a gente vai para outras notícias para fechar esse bloco, tá bom? 4 notícias. A primeira delas é que essa semana Israel realizou um ataque no sul do Líbano que deixou um comandante do Hezbollah morto e o Hezbollah disparou cerca de 215 projéteis contra o território israelense, incluindo na direção de Tel Aviv. Tá? A outra notícia é que o Antony Blinken, nessa viagem que eu mencionei, ele esteve na Jordânia, tá? E anunciou um pacote humanitário de 400 milhões de dólares para a Palestina. Tá? 10 bilhões para Israel e 400 milhões para a Palestina. A Colômbia anunciou, o governo colombiano anunciou essa semana que vai suspender todas as suas exportações de carvão mineral para Israel. Tá? Em 2023, nos 8 primeiros meses do ano de 2023, segundo a Associated Press, as exportações de carvão mineral da Colômbia para Israel somaram 320 milhões de dólares. E, segundo a mesma matéria, e que aí cita a fonte do American Journal for Transportation, mais de 50% do carvão mineral utilizado por Israel nas suas termoelétricas é importado da Colômbia. Tá? Ou seja, Israel vai eventualmente ter que buscar um novo parceiro, um novo fornecedor. E, finalmente, o Irã confirmou no último domingo os 6 candidatos autorizados para concorrer às eleições presidenciais. Né? Então, eram 80 nomes que foram apresentados, 6 foram autorizados, e todos eles são
ou conservadores ou da linha dura, lembrando que no Irã não é a mesma coisa, tá? A linha dura vai além, e envolvem, inclusive, os nomes que nós citamos no último programa, que eram os favoritos, né, para serem aprovados, tá? Então nós temos o presidente do parlamento, o atual presidente do parlamento, né, o Kalibaf, o Zaghani, prefeito de Teherã, o Said Jalili, ex-negociador do acordo nuclear, Mustafa Purhamadi, ex-ministro do interior, e Amir Hossein Ghazadeh Hashemi, que lidera a Fundação dos Mártires, e também um deputado de Tabriz, o Peshekyan, que é um nome menos conservador, digamos assim, né? Você vai ver algumas fontes dizendo que ele seria um nome liberal, algo assim, mas na verdade ele é apenas um nome menos conservador, como eu mencionei. E, como curiosidade, né, do nome dele, como vocês repararam, ele nasceu no noroeste do país, perto do Lago Urmia, né, o Lago Urmia, que é um lago que, na antiguidade, tinha uma população armênia na região, né, então é muito possível que ele tenha alguma ascendência armênia também.